Olá, seja muito bem-vinda aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre qual a melhor técnica de pintura para você. Então eu recebo muito essa pergunta assim, Rafa, qual técnica eu começo? Eu tô totalmente perdida. Ou às vezes até a pessoa olha assim, né, uma técnica de um artista e fala: "Uau, que técnica será que é essa?" Porque muitas vezes quando a gente está começando, a gente ainda não tem um olhar tão apurado para saber que técnica é aquela que o artista está usando, ou às vezes é uma coisa muito inovadora mesmo, que faz parte da experiência de determinado artista, e a gente simplesmente não sabe, porque cada artista tem a sua experimentação, né? Assim, e vai testando as coisas ali. Mas o que acontece é que com o tempo de prática, com o tempo de experimentação mesmo, de tentativa, a gente vai reconhecendo algumas técnicas e vai olhando alguma coisa interessante, falando como eu poderia trazer isso para minha linguagem, fazer isso a partir dos materiais e técnicas que já me são conhecidas, sabe? Isso também é interessante, né? Esse exercício de investigar. Então, se você ainda não me conhece, se você ainda não está seguindo aqui o canal, se inscreve, deixa o seu like aí e já quero começar lançando um desafio aqui para você, tá? Se você vir alguma tela que faça isso assim com você, que te cause esse deslumbramento, né? Que você fale, uau, queria fazer isso. Manda para mim por mensagem que eu vou te dizer qual técnica que o artista tá usando, como ele faz isso. Combinado? Pode mandar para mim que eu vou adorar te ajudar. Então eu pensei assim, gente, primeira coisa, né? Esqueci de me apresentar. Então, eu sou a Rafaela Vasconcelos, eu sou artista visual, sou brasileira, mãe solo, vivo na França com minha filha e trabalho com pintura especificamente há 3 anos, mas faz 8 anos que eu desenvolvo habilidades comportamentais, né? Inteligência emocional, capacidade de adaptação, criatividade por meio da arte, né? Então, é um prazer estar aqui, é um prazer poder dividir aí os meus conhecimentos teóricos e práticos para que você consiga aproveitar de alguma forma na sua prática artística, na sua prática criativa. Então, eu vou contar um pouquinho do meu percurso técnico, das técnicas que eu já experimentei, do que eu venho descobrindo, né, nessa jornada, porque eu sempre falo isso com as minhas alunas e mentoradas. É uma jornada infinita, assim, de aprendizado, né, que nunca acaba, porque sempre a gente tem vontade de testar coisas novas. E eu sou muito assim. Durante muito tempo, eu sentia dificuldade de me encaixar em uma técnica só. Até que eu descobri a técnica mista e aí eu me liberei. Então, esse é um dos meus trabalhos mais recentes, essa tela aqui. E eu vou falar um pouquinho mais sobre esse tipo de técnica para você já criar aí essa essa imagem na sua cabeça. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, esse lance da técnica, qual que é a melhor técnica para mim, Rafaela? Isso depende muito, é muito relativo, depende do seu olhar, das suas preferências e principalmente do tipo de mensagem que você quer passar. Então eu, por exemplo, comecei com tinta a óleo, né? Pintura a óleo. Então na época que eu comecei, não tinha um monte de curso de pintura que a gente encontra hoje. Não existia isso de curso online. Eu comecei a pintar há 6 anos atrás, né? De forma assim, de curiosidade mesmo, como hobby. E eu comecei com tinta a óleo. Ah, por qual motivo, Rafaela? Foi uma coisa assim que você gostou de algum resultado? Não, simplesmente porque minha avó pintava, ela pintava flores, ela tinha aquelas revistas de pintura, ela olhava, ela reproduzia.
pintura, e era tinta óleo que ela tinha. Ela parou de pintar, tinha uma maleta de tinta e pincel na casa dela, eu peguei aqueles materiais, ela me deu, e eu aproveitei aquilo ali para não precisar gastar dinheiro. Só que sempre me incomodou o fato da tinta óleo demorar muito a secar. E o meu estilo de pintura, que é um estilo mais de abstração, né, muito colorido, assim, eu pintava mais colorido ainda no início, eu não me sentia bem com tinta óleo, não gostava muito. Mas eu não sabia muito que tinha diferença, né, de acrílica, óleo e tal. Então eu comecei com tinta óleo e pra mim era a única coisa que existia pra pintar a tela e lá fui eu na tinta óleo. Até que um dia eu descobri a aquarela. Eu descobri a aquarela e eu descobri também que existia tinta acrílica. Então eu comecei a testar tinta acrílica e aí foi massa. Porque a tinta acrílica secava mais rápido, pro meu estilo de pintura era maravilhosa, tá? Então, até hoje, a tinta acrílica ficou a queridinha da minha vida. Aí depois eu comecei a experimentar a aquarela, né? Por quê? Simplesmente porque a gente achava muitos cursos de aquarela na internet. Então eu comecei a fazer curso de aquarela. E aí eu comecei a me interessar muito por pintura botânica e tal. Só que o que eu sinto da aquarela é que eu nunca ficava satisfeita, na verdade, sabe? Só com o efeito da aquarela, por exemplo. Então eu vou mostrar isso aqui tem várias coisas aqui nessa tela, tá? Mas é feito com tinta acrílica, tá? A tinta que eu fiz é acrílica. E aí tem vários outros materiais misturados, mas a base é tinta acrílica. Então a aquarela, olha, vou mostrar. Papel. E tem um efeito mais ou menos assim, é mais suave. Mas o meu estilo de pintura nunca foi muito suave, eu não gosto muito dessa suavidade. Então essa coisa muito suave da aquarela me incomoda um pouco, tá? Não tô falando que não é bonito, eu acho lindo, tem pinturas maravilhosas só de aquarela, mas nunca me satisfez. Aí eu trouxe um exemplo para mostrar. Essa pintura, eu comecei a fazer ela ó, com uma base de aquarela, eu queria um fundo mais suave. E aí eu comecei a fazer e tal, aquarela, mas eu não aguentei, tá vendo? Eu coloquei uma textura aqui de tinta acrílica, aqui em cima também. E aí eu preciso colocar uma coisa mais texturizada, eu gosto muito de textura. E é no papel. É interessante a gente perceber que o suporte que eu tô trabalhando vai me dizer muito sobre a técnica que eu posso utilizar ali também. Então o papel me permite aquarela, por exemplo. Uma tela, eu não consigo fazer aquarela do mesmo jeito que eu faço no papel. A tinta ela não vai se comportar do mesmo jeito e a aquarela normal, ela sai do tecido, tá? E aí tem uma outra tela aqui que eu fiz, que é tinta acrílica também, olha só. E é no papel. Então o papel ele me permite usar acrílica. Esse já é um resultado que eu gosto mais. Ele tem bastante textura, né? Eu não sei se dá pra vocês verem no vídeo aí, mas tem textura, eu gosto mais desse acabamento da tinta acrílica. Eu acho que ele é mais forte, combina mais comigo, combina mais com a mensagem que eu transmito. Então, ó, essa tela, por exemplo, ela não poderia jamais ter esse efeito aqui se ela fosse feita com aquarela. Então, olha como ela é forte, sabe? Eu gosto demais do efeito da tinta acrílica. Então, com o tempo, eu fui chegando nesse lugar, né? De gostar muito do efeito da tinta acrílica, de desenvolvendo a minha linguagem a partir dessa técnica, desse material. Mas ainda assim, é muito difícil eu ficar satisfeita só com a tinta acrílica. Então, se você vir um dos meus trabalhos mais recentes também, ele é todo pintado com tinta acrílica, mas depois que eu acabo a camada de pintura, por exemplo, eu faço detalhes, ó, com marcadores, esses tipo Posca, Unipaint. E aqui eu coloquei pastel também, e aí depois tem que envernizar. E aqui, ó, eu coloquei papel alumínio na lua, sabe?
colagem. Então eu gosto muito de misturar, de experimentar coisas e colocar essas coisas na tela. Eu acho muito rico isso. E até essa de aquarela que eu mostrei pra vocês, ela é bem colorida, ela tem bastante textura e ela tem também as terminações com caneta, tá vendo? Isso aqui é caneta, ó. Isso aqui branco também é caneta. Então é isso que dá, fica mais forte a aquarela. E essa aqui também foi uma tela que eu fiz recente. E esse fundo, ele é todo feito com tinta acrílica também, aguada. A pintura toda é feita com acrílica, tá? Só que aí a acrílica, ela tem isso também, ela dá diversas possibilidades pra gente trabalhar. Ela mais diluída, que traz um pouco mais dessa suavidade no fundo. Aqui, olha, nessa tela ela já não, eu não usei ela diluída, então ela fica com esse aspecto mais forte, né? Menos suave. E aí essa escolha do material, como eu falei no início, ela vem muito do que a gente quer passar, né? De sensação, da mensagem que a gente tá dizendo, né? Porque as nossas telas, os nossos trabalhos são uma forma de linguagem. A gente tá representando alguma coisa. E aí aqui, ó, também tem caneta e caneta. Isso aqui é caneta. E ainda falta, isso aqui não tá pronto, mas eu quero colocar nela, eu tô fazendo uns testes ainda. E eu vou, como eu falei, né, eu vou testando coisas diferentes. Então, quando eu descobrir esse negócio de técnica mista e colagem, um monte de coisa misturada, eu uso tudo, gente. Eu coloco tudo. E aí, agora eu tô testando plástico bolha. Eu vou colocar aqui, de alguma forma, esse plástico bolha pra dar eu quero que ele dê um efeito, tipo, um brilhinho, sabe? Uma coisa assim. Mas quando estiver pronto, eu compartilho com vocês lá no Instagram. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que é muito isso, assim. A técnica, a gente tem vontade de experimentar várias coisas. Eu acho que é bem-vindo, tá? E eu gosto de experimentar muito, então eu tô sempre adicionando coisas. Nessa tela aqui, por exemplo, eu coloquei textura com areia, terra, eu coloquei papéis colados. Deixa eu mostrar. O vídeo vai ficar ótimo, né? Sem edição, sem nada. Ó, mas ele tem um papel colado com fogo. Se você chegar perto, aqui tem umas texturinhas também. Ó, que eu não sei se vai dar pra ver no vídeo. Que é tipo uma areia. E isso dá um efeito bem legal de perto. E isso a gente chama de técnica mista dentro da pintura. Então, a gente não precisa realmente botar o negócio no tripé aqui. Tá ótimo. A gente não precisa realmente ficar refém de nenhuma técnica, tá? Mas se você gosta desse resultado, se você gosta do meu trabalho, saibam que eu uso, na maioria das vezes, tinta acrílica sobre tela quando eu vou pintar, e aí eu uso complementos de finalização, tá? Então, é isso. Manda pra mim, deixa aqui nos comentários qual que é a sua técnica favorita, ou o que você tem experimentado aí na sua casa pra eu saber. E o que você gostaria de aprender? Qual que é a sua maior dificuldade hoje que você gostaria de aprender? Deixa aqui que eu tô curiosa. E qual o próximo vídeo aula que você gostaria de ver aqui no canal. Então, é isso. Um beijo. Ah, e outra coisa, depois de deixar o seu comentário e a sua curtida, eu tô tipo aquelas youtubers mesmo, né? Pedindo comentário, pedindo curtida. Mas é porque o algoritmo funciona assim, né, gente? Quanto mais a gente tiver interação, mais ele vai entender que o nosso conteúdo é relevante. Então, é isso. Para o meu conteúdo chegar a mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a essas coisas que eu ensino aqui. É legal, né? A gente deixar aí a nossa pequena contribuição, que é o like, que é o comentário. É a forma de vocês também me ajudarem, tá? Então é isso, eu quero trazer muitas aulas aqui para vocês, aulas práticas também, não só ficar falando, mas é importante, né, a gente ter essa conversa, a gente falar.
E é isso. Então me digam aqui o que acharam e manda pra mim por mensagem a tela que você sente assim, uau, que técnica é essa? Que esse artista, não precisa ser minha, pode ser de qualquer pessoa que você admire, que você tenha sentido isso. Uau, queria conseguir fazer essa parada, queria saber como esse artista ou essa artista fez isso, tá? Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau!